Um bar e restaurante que começou pequeno, com apenas 3 meses, e cresceu rápido. Em apenas 6 anos, o pedaço passou a comportar mais de 50 mesas. Fruto do esforço e dedicação deste casal. A bióloga Iane e o engenheiro Pedro largaram as carreiras para entrarem de cabeça no empreendimento. Tudo que é servido aqui tem um diferencial. O Dom Pedro Gastrobar é um negócio dos sonhos que fica em Garanhuns, em Pernambuco. Dom Pedro Gastrobar, né? A gente tenta pegar uma gastronomia que tenha um cuidado a mais do que um bar mais popular. A gente traz uma carne de sol, por exemplo, com um toque especial de melaço. A gente tem uns petiscos mais diferenciados, com a apresentação mais bonita. Tem uma carta de drinks também, com as apresentações inovadoras, de que realmente a gente tem orgulho de saber que trouxe essas coisas aqui para a cidade e fez também as pessoas abrirem os olhos que precisava, que não era porque era um drink que tinha que ser uma simples caipirinha, mas aí a gente poderia apresentar um drink de uma forma diferente. Hoje a nossa especialidade é isso, é trazer petiscos, pratos, drinks e sobremesas, ou seja, um cardápio totalmente completo, mas numa apresentação mais bonita e diferenciada. Meu nome é Iane Moraes, tenho 29 anos, hoje eu sou empresária do ramo de alimentação. Eu fui criada na minha família para que eu fosse servidora pública e assim foi feito. Eu passei minha vida estudando para concurso público e tal, até que eu passei num concurso público e já tinha o Dom Pedro, mas aí quando eu assumi eu só consegui ficar 3 meses porque a cabeça realmente não desvinculava mais do Dom Pedro, da empresa, e aí eu não conseguia executar a parte pública 100%, então eu ficava naquela coisa dividida. Com 3 meses eu pedi a exoneração do concurso e entendi que eu precisava passar por aquilo para poder ter feito a escolha que o meu coração mandava, que era continuar no ramo alimentício, que era continuar empreendendo, que era continuar fazendo aquilo que eu gostava e tendo a possibilidade de uma das primeiras vezes na minha vida eu escolher exatamente o que eu queria fazer. Eu tinha essa oportunidade, então eu escolhi ficar empreendendo e ficar com o Dom Pedro. A gente se conheceu numa empresa que trabalhava num parque eólico e aí eu sou da parte ambiental, eu sou formada em biologia e tenho gestão ambiental e Pedro é engenheiro civil, então meio que um ia um pouquinho contra o outro na época, né? Eu queria defender muito a parte ambiental, ele trabalhava mais na construção civil e nos conhecemos nessa empresa, mas a gente sempre teve uma vontade assim de ter algo nosso. Era muito legal, o trabalho não era ruim, a gente também se realizava ali dentro daquele trabalho, mas nada que se comparasse ao que a gente tem hoje como empresários, como empreendedores. Meu nome é Pedro Imperiano. Minha profissão hoje é empresário, mas minha formação é de engenheiro civil. Eu tenho 33 anos. Inicialmente a gente conseguiu conciliar os dois. A gente trabalhava os dois ao mesmo tempo. Tipo, a gente trabalhava um horário de obra. O horário de obra normalmente é de 7 às 17, né? Todos os dias, de segunda a sexta. Só que a gente ainda tinha um deslocamento de 30 quilômetros, que dá 30 minutos daqui da cidade, né? E ficava se dividindo nisso, trabalhando nos dois negócios. Só que com o tempo a gente notou que estava consumindo muito nosso tempo e fisicamente a gente ficava muito cansado para conseguir se dedicar ao nosso empreendimento. E foi aí que a gente então decidiu se dedicar 100% ao Dom Pedro e que aí trouxe, a gente depois entendeu isso, essa ideia de liberdade, de a gente poder fazer o que queria e saber ver o resultado mais imediatamente. Então, por exemplo, quando Iane cria um prato, a gente vê se deu certo, se o cliente gostou, se alcançou o que a gente queria. Então, a gente consegue também ver esse resultado mais rápido depois que a gente fez nosso negócio. Então, foi essa liberdade e foi saber também que a gente conseguia entregar
e o resultado das coisas, sabe? Começou com essa ideia realmente de trazer coisas diferentes para a cidade, porque a gente como morador da cidade, a gente sentia essa necessidade. Às vezes queria cozinhar diferente, uma coisa assim, por exemplo, no início a gente trazia massas de espinafre, de beterraba, trazia molhos e produtos diferenciados como chocolates importados. Então a gente sentia essa necessidade de como morador da cidade, de comprar coisas assim. Então a gente pensou, por que não fazer um negócio que pudesse suprir essa lacuna para outras pessoas também que teriam essa dor que a gente também teve. Então foi realmente pensando nisso para proporcionar isso para o cliente. Da ideia do negócio até a gente abrir foi 6 meses. Lógico que antes a gente ficou sempre pensando o que fazer, o que empreender, e qual o estilo do negócio. E quando a gente decidiu que inicialmente era a venda de produtos diferenciados para a cidade. Então esse era mais ou menos o segmento, que era uma ideia também de trazer praticidade para as pessoas aqui da cidade, de às vezes a gente queria cozinhar diferente, eu queria achar uma coisa diferente com um produto artesanal. Inicialmente a gente focou muito em cerveja artesanal, a gente trouxe várias cervejas artesanais que não tinham na cidade. Então era isso de realmente juntar tudo num lugar só e trazer comodidade para os clientes. Mas só que depois a gente chama de pivotar, né? A gente mudou porque viu que os clientes pediam muito serviço. Então a gente virou o que é hoje. Posso dizer que o Dom Pedro Gastrobar, ele já é um resultado de muito esforço de outros pequenininhos que a gente foi desde Dom Pedro Barraca, que tinha. Dom Pedro, a gente tinha uma barraquinha que vendia só bebida, a gente teve esse de serviço, a gente participou de muitos eventos pequenos e todas essas experiências menores resultaram num Dom Pedro maior e mais estruturado. O início realmente foi parte de visibilidade e também do cliente entender nossa proposta de valor. Então, inicialmente também, como a gente também não tinha tanta visibilidade na cidade, a gente era um lugar bem pequeno, assim, a gente tinha 3 mesas, sabe? Hoje a gente tem mais de 50 mesas, né? Então, a proposta realmente era de o cliente entender nossa proposta, de realmente de trazer uma facilidade, uma comodidade, de uma experiência que não encontraria, talvez, em outros lugares aqui da cidade. Então, esse foi a nossa dificuldade inicial, de fazer com que... E também entender o que o cliente queria. Não adiantava também a gente trazer essa proposta, mas não era o que o cliente queria. Então, esse inicial foi difícil para isso. A gente queria trazer algo muito diferente, mas eu até digo que isso lapidou muito a gente. Até hoje, lapidou muito. É um exemplo que eu tiro de 2016 e uso até hoje. Não dá pra gente também ser mega diferente, né? A gente tem que estar inserido no ambiente, na terra onde a gente está e seguir o que o cliente tem necessidade. Se ele não tinha necessidade de algo altamente importado, muito diferente, por que eu tenho que oferecer? Ele não precisa daquilo, eu tenho que oferecer o que ele precisa. Então, assim, a maior dificuldade no início foi entender essa parte de que eu precisava trazer a necessidade do cliente, não aquela necessidade que poderia ser minha ou de pessoas mais próximas. Sempre gostamos de comer muito e sempre gostamos de cozinhar também e é uma coisa que faz muita diferença. A gente gosta muito de provar o que é diferente, então isso traz uma experiência tanto no paladar como até mentalmente mesmo do que a gente quer colocar ou do que a gente acha que pode dar certo ou que as pessoas vão gostar. Então, assim, ter afinidade com a gastronomia facilita demais. A afinidade de você gostar de comer, de você gostar de provar, faz toda a diferença. É diferente de quando alguém diz assim, não, eu só como a mesma coisa. Eu só gosto de pedir a mesma coisa, porque não vai ter erro. A gente tem que passar pelos erros, a gente tem que passar por o que não gosta para até refinar mais esses sabores e poder fazer melhor também para o cliente. No comecinho a gente tinha um lugar, só tinha um funcionário, aí tinha 3 meses,
Também a gente foi sócio de um food park que vendia só bebida. A gente também fez participou de vários eventos, só que a gente entendeu que a gente precisaria de um lugar mais estruturado, com a cozinha, que foi o que a gente captou dos clientes. Foi como eu disse, que não era só a gente entregar uma proposta, mas não era o que o cliente queria. Então a gente entendeu isso e foi o suficiente para a gente realmente reformular o negócio, que a gente chama de pivotar, né? Então a gente realmente mudou, foi quando a gente fechou esses 2 empreendimentos, que era só de venda de produtos de um food park, e a gente fez um Dom Pedro mais com essa cara de gastrobar, com cozinha, com experiências. Então foi aí que a gente mudou e a visibilidade chegou, que a gente atendia muito mais pessoas do que antes. Então a gente começou a atender assim por base de 1.000 pessoas, 1.000 atendimentos por mês. Então foi como a gente conseguiu ter visibilidade e ficou esse boca a boca de cada vez divulgar mais o nosso estilo de negócio. Inicialmente, a gente não focou muito na área inicial, por exemplo, a gente não focou muito em contratar garçons. A gente focou muito em contratar pessoas que a gente sabia que poderiam ter uma ideia muito parecida com a gente, de cuidar do cliente e tal. E depois a gente foi treinando eles. Então, inicialmente, a gente não focou nisso, em contratar cozinheiro, garçom, a gente focou mais na pessoa e foi melhorando, instruindo, foi treinando para também chegar no que a gente queria proporcionar. Então, assim, a gente gosta quando vê assim, criança de colo, assim, de meses aqui, vindo aqui, porque realmente mostra que é um ambiente seguro para isso. Assim, por mais que tenha uma cara de bar, a gente oferece um cuidado com o cliente. Então, tipo, já aconteceu várias vezes aqui de ter uma criança de colo e um dos nossos garçons está segurando a criança enquanto o pai e a mãe almoça, janta. Então, a gente sempre se preocupou com isso. Isso, desde o início, a gente seleciona o nosso público de acordo com o ambiente que a gente estrutura, né? E aí, no início, a gente já pensou, vamos colocar um espaço kids, porque a gente já tinha desde sempre famílias, a gente tinha idosos, já veio caravana de 24 idosos e a gente ama receber. Mas qual é o ponto principal disso que deixa o Dom Pedro ser familiar, apesar de ser um bar? É a afetividade no atendimento e o cuidado com o cliente. Para você trazer seu filho, para você trazer sua mãe, para você trazer sua avó, seu pai, você precisa ser bem tratado, né? E aí é onde a gente faz esse treinamento constante com a equipe. A gente tem que entender que tem uma pessoa ali atrás que veio para cá para se distrair, para desopilar, para ser feliz, para comer uma comida boa e principalmente para ser bem tratado. Então eu acho que o foco principal de que é um ambiente familiar, é a afetividade e o treinamento constante da nossa equipe para que trate as pessoas extremamente bem. Resumindo, Dom Pedro tem um foco em experiências afetivas. Então, no final das contas, a gente sempre se preocupa um pouco com isso. Assim, quando a gente fala de afetividade, não é só também na maneira da gente atender. Também é na maneira da gente apresentar um prato, apresenta um drink. A gente se preocupa com detalhes. E a gente gosta quando o cliente entende esses detalhes que a gente está procurando. Esse processo de construção não foi fácil, aos pouquinhos, mas o resultado disso, para ver um cliente satisfeito, ver aqui que indica para pessoas assim, às vezes a gente tem famílias que vêm aqui, que trouxe minha família de Recife, trouxe minha família de Maceió, de outras cidades, então de indicar uma coisa que confia, então a gente se sente muito satisfeito, muito feliz de saber que a gente conseguiu entregar o que a gente tanto quis desde o começo lá, no comecinho lá de 2016.
Inicialmente, o plano de negócio que a gente fez foi um modelo do Sebrae. Eu também procurei o Sebrae, assim que a gente pensou, vamos abrir um negócio, eu procurei o Sebrae imediatamente. Né? E aí a gente ficou, além do plano de negócio, que foi o modelo deles, a gente desde então procura o Sebrae para tudo que tem de curso, de palestra, de workshop, de oficina, tudo que a gente pode fazer, a gente se encaixa. Missões, principalmente, sempre vai eu e Pedro junto. Mas quando não dá para ir a parte de gestão, que os meninos também precisam, a gente coloca a nossa equipe para participar. Então, assim, o Sebrae é um grande aliado para nosso desenvolvimento. Muitas coisas que ou talvez fossem lacunas de aprendizado na nossa equipe, foram e têm sido fechadas com os cursos e com as palestras e o conhecimento que o Sebrae proporciona. A gente também chamou eles para demandas específicas que a gente precisou, como otimização de fluxo de cozinha e outras partes que a gente precisou ao longo do que a gente foi entendendo nossas dificuldades. E, inclusive, a gente, até hoje, assim, eles mandam, assim, indicam cursos e tal. E a gente sempre está muito atenado ao Sebrae, porque a gente sabe que quando ele oferece uma coisa, não é por acaso, assim, a gente sabe que tem um propósito grande atrás disso. Hoje, assim, eu e Pedro, a gente se divide. A gente entendeu, não foi de imediato, isso também foi com a experiência, de que cada um era melhor em situações específicas, né? Pedro fica mais com a gestão do negócio na parte financeira, eu fico mais na parte comercial e de execução mesmo, de cardápio, de cozinha, de treinamento, de atendimento. Então, assim, cada um que busca o conhecimento específico no Sebrae e traz no dia a dia para que a gente possa executar. Lógico, a gente procura também conhecimento externo, fora do Sebrae, mas o Sebrae é algo assim que a gente pode contar, é aquela sensação. Eita, eu estou com um problema em tal setor, eu vou procurar imediatamente e a gente consegue solucionar num curto espaço de tempo esse problema pela ajuda deles. A pandemia fez a gente dar um passinho para trás para entender que a gente precisava de focar mais em gestão, em processos. Então hoje a gente está focando muito mais nessa parte de estruturar para possivelmente, futuramente, a gente poder replicar esse estilo de negócio em outro lugar que tenha uma oportunidade também. A gente já pensou em fazer em outras cidades, mas hoje realmente a gente foca mais nessa parte de gestão para deixar bem redondo. O dia mais agitado é sábado. Né? Sexta e sábado a gente tem música ao vivo à noite, mas é mais voz e violão. O intuito da gente não é trazer bandas grandes que atrapalhem também a conversa entre os clientes. Então, no sábado é um dia bem movimentado até no almoço e no jantar, mas normalmente à noite é o dia que tem mais gente, que o pessoal gosta de realmente curtir essa música ao vivo e tal. Então, realmente acaba sendo sábado. Por mês, a gente atende base de 2.500 pessoas. Se fosse fazer a média por dia, dá umas 80 pessoas, né? Mas lógico que no final de semana o fluxo é bem maior, então é um pouco mais do que isso. Mas também, assim, tem épocas do ano, como a época de festividade, que a gente tem um festival de inverno aqui, né? Esse número quase triplica. Também a época de final de ano, que a gente também tem uma parte de Natal forte na cidade, então isso com certeza triplica também nesses meses. E aí a gente está sempre vendo assim também nossas vendas passadas para estar sempre se adaptando a esse movimento que é também meio turístico aqui, meio cíclico, né? A gente está muito aberto a fazer aquilo que as pessoas pedem, certo? Com a nossa marca, o nosso jeito, com o nosso toque, mas assim, sempre aberto a mudanças, diariamente. Não está dando o atendimento assim, não está muito legal, então a gente vai mudar. O prato, ele não está saindo tanto, então a gente vai mudar. O cardápio, ele fica melhor digital, porque imprime direto na cozinha, então a gente vai mudar. A gente tem que estar aberto, a gente está aberto, inclusive, sempre aprendeu muito durante esse período de pandemia, mas aqui, assim, é isso também que faz com que esses problemas grandes, como a pandemia, por exemplo, fez com que a gente enxergasse que a mudança tem que estar fixa diariamente.
sem tirar o propósito, lógico, mas mudando em prol de uma evolução constante. O diferencial, no final das contas, é a criatividade, assim, é uma coisa intrínseca minha e de Iane, essa criatividade, assim, natural, que a gente sempre está tentando buscar inovação, buscar coisas diferentes, criativas, e é uma coisa da gente, assim, não é uma coisa que a gente, às vezes, se esforça muito, às vezes, para isso, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, até a forma de apresentar um prato, a forma de fazer um evento, a forma de servir o cliente, a gente sempre tem essa base criativa que acaba se diferenciando dos concorrentes. E eu acho que foi até uma coisa boa para a cidade no começo, assim, porque empresas que estavam já aqui no ramo há muito tempo entenderam também que precisava se adaptar um pouco a isso nessa parte também de experiência, a gente trouxe parte instagramável que não existia aqui, né, como o pessoal entra aqui para tirar uma foto, que é uma cadeira no teto que a gente tem aqui. O pessoal vem aqui e já fala onde é que está a cadeira no teto. Então, são partes instagramáveis que a gente explorou, coisas que não eram faladas. A gente apostou nisso há mais de 3 anos, 4 anos. Então, hoje é uma coisa bem atual. Hoje a gente tem mais planos de estruturar cada vez mais o nosso espaço e de oferecer uma qualidade constante, cada vez mais onde a gente está. Eu tenho muitos projetos assim de oficina, de workshop, de curso online, de curso presencial aqui de gastronomia. Então eu estou estudando também cada vez mais para que eu possa oferecer isso não só para cliente. O cliente quer aprender como faz 5 tipos de risoto. Perfeito, eu vou fazer esse workshop para o cliente, mas eu posso fazer isso também para pessoas que também trabalham na área, inclusive em outros restaurantes. Porque a pessoa pode se especializar aqui, pode trabalhar em outro local e aí a gente vai aumentando a qualidade, não só aqui no Dom Pedro, mas a gente aumenta uma qualidade na cidade num todo e isso cresce muito. Quem pensa que a gente fazendo só sendo bom aqui é bom unicamente para a empresa, não. A gente tem que ser bom aqui, tem que ser bom o vizinho, tem que ser bom o concorrente que está ali na esquina, tem que ser bom em vários lugares, porque a gente tem uma referência como cidade no todo. Os planos realmente são esses, assim, é trazer cada vez mais coisas para o nosso espaço, otimizar o nosso espaço, montar um Dom Pedro Café, que também seria aqui, mas num espaço que a gente ainda não está em uso, mas futuramente ter um espacinho aí que eu queria ter tipo uma cafeteria e tal, mas a gente está estudando e trabalhando para ter financeiramente como fazer isso e ter uma estrutura também legal para que isso possa ser executado. Eu só entendi que estava realizado quando, na época que eu comecei, a gente começou a trabalhar nos 2 empreendimentos, assim, trabalhava na parte de engenharia e trabalhava nessa parte de noite no Dom Pedro. E eu só entendi quando, um dia que a gente passou o dia trabalhando no sol, cansado, questão de obra, entendi de noite que quando cheguei, assim, a gente saía de um lugar para outro, né? Então eu trabalhava de 7 às 7, de 7 às 17 num lugar e de 6 até às 10 em outro. Então a gente só vai entender, eu entendi, né, para mim que era um propósito meu, de realmente de servir, de querer ver as pessoas bem pelo que eu estava proporcionando. Então foi assim que eu entendi que eu era feliz no que fazia. Eu me sinto super realizada, assim, eu me encontrei. Eu falo isso para as pessoas que se formaram comigo também na minha primeira graduação, né, que foi biologia. E aí, inclusive, há poucos dias atrás eu estava conversando, pessoal, o que é que vocês estão fazendo? E muitos estão super frustrados em estar trabalhando com coisas que eles não escolheram. Não tem como a gente ser feliz, não tem como a gente fazer 100% se a gente não gosta do que faz. É o que eu digo direto, eu me sinto tão realizada que assim, que às vezes atrapalha um pouco, porque eu quero fazer tão perfeito, mas é por esse prazer de estar fazendo o que eu gosto, sabe? Hoje eu não trocaria isso aqui, eu não trocaria o meu trabalho por nada. Eu não trocaria o estresse que a comida gera por nenhum outro estresse, porque não é um mar de rosas. A gente não é feliz 100% do tempo, mas a gente é feliz boa parte do tempo e isso é o que vale. Esse processo de construção não foi fácil, aos pouquinhos,
mas o resultado disso, para ver um cliente satisfeito, ver aqui que indica para pessoas assim, às vezes a gente tem famílias que vêm aqui, que trouxe minha família de Recife, trouxe minha família de Maceió, de outras cidades, então de indicar uma coisa que confia. Então a gente se sente muito satisfeito, muito feliz de saber que a gente conseguiu entregar o que a gente tanto quis desde o começo, lá no comecinho lá de 2016. Me sinto muito feliz. Eu ainda quero ser mais feliz. Eu quero ser mais feliz. Ainda falta muito. Eu acho que empreendedor tem isso, né? A gente nunca vai estar 100% satisfeito. E isso é muito bom, porque a gente sempre enxerga onde pode melhorar, o que a gente pode fazer a mais.